Nesse vídeo você vai conhecer os 2 principais cuidados que você precisa ter ao fazer as suas receitas sem glúten. E o segundo cuidado vai definir o sucesso ou o fracasso da sua receita. Se você não está inscrita no canal, inscreva-se agora! Eu sou Gabriela e aqui eu te mostro que pães e bolos perfeitos sem glúten existem e te ensino a fazê-los. Quando a gente está trabalhando com receitas sem glúten, a gente já tem que saber que elas são mais delicadas, que elas precisam de cuidados a mais para serem executadas e para que elas fiquem perfeitas. Não é simplesmente eu pegar todos os ingredientes de qualquer jeito, em qualquer ordem, fazer uma mistura ali na tigela, no bowl, colocar para assar. Geralmente não vai funcionar assim, tá? Se funcionar é uma vez ou outra. Por quê? Porque nós precisamos de mais cuidados. E o cuidado número 1 para você ter com suas receitas sem glúten é cuidar com o excesso de farinhas. Quando a gente compara as farinhas sem glúten com a farinha de trigo, a gente tem algumas diferenças que são muito importantes no preparo. Por exemplo, a farinha de trigo sozinha, ela consegue trazer para nossa massa estrutura, liga, maciez, umidade, né? Ela dá volume para a massa. Então todas essas características estão em uma única farinha, ela é completa. Aqui não, na panificação e na confeitaria sem glúten, a gente precisa trabalhar com diferentes tipos de farinhas, cada uma contribuindo com a sua característica principal. E aí nós temos também diferença na retenção de líquidos. Então cada tipo de farinha sem glúten vai absorver os líquidos de maneiras diferentes. E quando a gente está pensando, né, no com glúten, a gente já lembra da massa que não gruda na mão, que é uma massa mais consistente, né, que a gente consegue sovar a massa. Já que sem glúten não é assim, a gente precisa deixar a massa mais úmida. Por quê? Porque se a gente deixa a nossa massa com excesso de farinhas, o nosso resultado final ele vai ficar seco e ele vai ficar farelento, porque a liga também depende da umidade. Então, se eu não tenho umidade na massa, eu prejudico a liga, a união desses ingredientes, proporcionando o resultado final que esfarela. Então, muito cuidado. O ponto da massa é crucial para você conseguir fazer ali um bolo, um pão que fique saboroso, macio, úmido, que cresça bem, tá? Então, cuidado com o excesso de farinhas. O importante é você conhecer os tipos de farinhas que nós temos disponíveis, os que você mais utiliza em casa, tá? Conhecer o ponto de hidratação dessas farinhas, ou seja, qual é a capacidade de retenção de umidade de cada uma. Ah, a farinha de arroz branco absorve X, a farinha de arroz integral absorve 2X. Por que essa diferença? Porque a farinha de arroz branco é pobre em fibras, e a fibra é o componente que absorve mais os líquidos da receita. Já a farinha de arroz integral é rica em fibras. Então, quando eu faço essa substituição da farinha de arroz branco pela farinha de arroz integral, eu tenho também que compensar essa insuficiência de água que vai estar na minha receita. Então, cuidado, o excesso de farinhas vai te proporcionar um pão ou um bolo que não cresce bem, porque a fermentação também depende do líquido, né? E eu tenho ali dentro da massa a evaporação desses líquidos que auxiliam no crescimento, né? Na umidade dessa massa. E se eu tenho a falta, a insuficiência de líquidos, eu tenho prejuízos na fermentação. Então, o meu pão, o meu bolo não crescem tão bem. Eu também tenho prejuízos ali na liga, porque se eu não tenho umidade suficiente, a minha liga vai estar prejudicada. Então, um pão, um bolo mais seco também vai ficar mais farelento. Então, esse é o cuidado número 1 com as suas receitas sem glúten. Observar esses cuidados vai te permitir acertar as receitas, vai te permitir ter pães, bolos macios, fofinhos, úmidos, que crescem bem. Por quê? Porque as farinhas, elas vão nas nossas receitas em maiores proporções. É a partir das farinhas que nós derivamos os demais ingredientes quando estamos criando, elaborando uma receita. Então, sim, elas são muito importantes e é preciso você observar bem esse ponto para você não deixar a sua massa seca. E para te ajudar ainda mais, amanhã eu vou te falar sobre um erro cometido nas receitas sem glúten que pode te custar a receita inteira. Então, você pode perder a receita inteira se você cometer esse erro na sua cozinha. Mas para isso você precisa estar inscrita no canal, para que você receba as notificações do vídeo. Então inscreva-se agora no botão que está aqui abaixo. Se inscreveu? Então vamos lá! O cuidado número 2 que você precisa ter com as receitas sem glúten é com o excesso da goma xantana. A goma xantana é um agente de liga que trabalha de maneira muito similar ao glúten. Então é ela que vai ajudar a manter unidos os demais ingredientes da receita. É ela que vai ajudar a manter a nossa massa unida durante a expansão dos gases dentro do forno, durante a expansão, o crescimento da massa dentro do forno. Então a goma xantana,
né, na maioria das receitas, a gente precisa utilizar para ter essas características de liga, né, de rede viscoelástica que ajuda no aprisionamento dos gases, da umidade dentro da massa. Então, quando a gente trabalha com a goma xantana, a gente precisa cuidar muito, porque ela tem a ação muito forte, né? Geralmente, em um bolo médio, eu coloco 2 gramas de goma xantana. Então, é uma quantidade muito pequena, né? Mas que se a gente coloca uma quantidade a mais, 1 grama a mais, já vai fazer diferença. Então é muito importante. Ela deixa sabor residual na massa e se em excesso vai evitar o crescimento, né, a expansão correta da massa, vai deixar a sua massa pegajosa, você vai cortar o seu bolo, ele vai estar parecendo um chiclete. Então, é muito importante cuidar com a quantidade. A recomendação de uso é de 1 a 2% nas receitas de pães e de bolo sem glúten, tá? Então, cuidado com o excesso. Apesar de ser um pouquinho ali, né, uma quantidade pequena, se você coloca um pouquinho a mais, você vai ter prejuízo na sua massa, tá bom? O resultado final também fica com sabor residual desagradável. Você deve observar esses cuidados sempre, porque eles podem ser a diferença entre você fazer um pão ou um bolo sem glúten macio, fofinho e úmido ou duro e seco. E amanhã eu vou te contar sobre o principal erro cometido nas receitas sem glúten. Se inscreva no canal agora. Eu sou Gabriela, pães e bolos perfeitos sem glúten existem e eu te ensino a fazê-los. Ah, e me segue lá no Instagram, @GabrielaGregolin. Um beijo!